Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos, vamos chegando, aleluia. Aleluia, muita gente chegando, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar nosso culto hoje. Deus tem nos dado uma palavra poderosa. A pregação é simples, mas a palavra é poderosa. E eu creio que o Senhor Ele falará ao nosso coração. Eu creio que o Senhor Ele vai trazer grandes coisas, uma revelação profunda para que nós possamos entender aquilo que Ele quer fazer e como Ele quer trabalhar na nossa vida, amém? Então vamos chegando, mais 2 minutinhos, nós iniciamos, amém? Vai convidando aí quem você acredita que precisa ouvir essa palavra, quem você acredita que precisa receber uma palavra de fé nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amados. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós iniciamos esse culto diante da Tua presença. Ainda, Senhor, que pela internet, ainda que online, mas nós nos colocamos diante de Ti nessa hora. Senhor, eu apresento cada irmão, cada irmã que está assistindo essa ministração, ou aqueles que vão assistir depois. Pai, que a Tua palavra, assim como é poderosa instantaneamente, continue produzindo efeito na vida daquele que crê. Senhor, eu creio que nesse momento, o Senhor falará aos nossos corações através da Sua palavra. E eu creio que ela veio, Senhor, e não voltará vazia, ela veio para produzir frutos e frutos com excelência. Senhor, em nome de Jesus, que venha sobre nós a Tua vontade e que o Senhor fortaleça aqueles que estão nessa hora desesperados, tristes, sem esperança, aqueles que precisam, Senhor, de luz, de paz, aqueles que precisam de uma direção, aqueles que precisam, Pai amado, de uma direção Tua, de uma operação do Teu poder, aqueles que precisam de um milagre. Senhor, eu creio que o Senhor ainda opera milagres. Eu creio que o Senhor continua operando milagres. Pai, que cada casa representada aqui nessa conexão receba a Tua paz, cada família, Senhor, cada pessoa que está nos ouvindo hoje, receba a Tua paz, porque quando o Senhor fala conosco, Senhor, a Tua palavra nos abala a tal ponto que tudo aquilo que é tristeza, angústia, tudo aquilo que não pertence a Ti precisa sair, precisa cair por terra e a Tua paz reina. Senhor, nós Te agradecemos por mais um dia e pelo privilégio de estarmos reunidos no Teu nome. Acalma, Jesus, o temor, acalma o desespero, a ansiedade. No nome de Jesus eu repreendo, Senhor, toda ansiedade, todo desespero, que haja paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs, sejam todos bem-vindos. Que Deus possa falar com você de forma poderosa através da Sua palavra. Salmos 42:5 diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta, e essa pergunta é o tema da nossa ministração de hoje.
se Deus é onisciente, se Deus ele é todo poderoso, por que nós devemos orar? Se o próprio Jesus disse que antes de abrir a nossa boca, o nosso Pai Celestial já sabe o que nós vamos pedir. Então Jesus ele diz que antes de você começar a orar, antes de chegar no seu coração uma preparação ou um desejo para você orar, Jesus disse que o Pai Celestial já sabe o que nós vamos pedir e o que nós precisamos. Eu quero te incentivar a começar desde já a crer na palavra de Deus. Não é em mim, mas é na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, o Pai, além de ser poderoso, Ele tem um nome de Deus da provisão. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Deus é especialista em prover, em suprir, em fazer brotar do nada. Deus é poderoso para fazer e suprir muito mais além daquilo que eu e você pedimos ou pensamos, e a palavra diz que segundo o poder que em nós opera. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você está precisando. Então, quem declara todas essas coisas é a própria palavra de Deus. Isso não é uma pregação de um pastor, não é uma filosofia de vida de uma igreja, ou de um ministério, ou de uma determinação, mas a palavra de Deus, a própria Bíblia, vai declarar que Deus é um Deus da provisão e que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. E não somente suprir, mas suprir de forma gloriosa. É como você fazer algo, você pode fazer algo de forma simples, mas você faz algo de forma gloriosa. Então a forma de Deus operar é de forma gloriosa. Amém, queridos? Então eu queria te convidar aqui, nós vamos falar hoje mais um pouco sobre oração e o porquê que eu preciso orar, sendo Deus tão poderoso, sendo Deus tão sublime, sendo Deus tão alto, por que eu tenho a necessidade de orar, se Deus já sabe de todas as coisas. Então, nós vamos estudar um pouco a palavra, para que você, através da palavra, aprenda o porquê de orar e qual a necessidade que você tem de orar e o que acontece com alguém que ora, que pratica a oração. Amém? Então nós vamos ver aqui dentro da palavra. Eu quero te convidar a ler inicialmente Salmos 65, no verso 2. Salmos 65, verso 2. Diz assim a palavra: Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Então, Deus ouve a oração. E aqui o salmista diz que, pelo fato de Deus ouvir a oração, virão todos os homens até Ele. Então, eu quero te falar uma coisa aqui. O fato de você precisar orar não tem a ver com o poder de Deus ouvir. Porque Deus é poderoso para ouvir e Deus é poderoso para saber. Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente. Então, você não precisa orar porque Deus não sabe o que você vai pedir. Jesus disse que antes de abrir a boca, Deus já sabe o que você vai pedir. Deus, o Pai, já sabe o que você vai pedir. A Bíblia nos declara que Deus já sabe o que você vai pedir. A Bíblia nos declara que Deus ouve a oração. A Bíblia nos declara que Deus é poderoso, opera em glória e que Ele é o Deus da provisão. Analisa comigo, queridos, que o fato de você precisar orar não tem a ver com Deus saber o que você precisa e não tem a ver com Deus sondar o seu coração e não tem a ver com Deus querer ouvir. Mas o fato de você precisar orar tem algumas questões e algumas palavras-chave para que você precise orar de fato. Amém?
A Bíblia vai dar vários tipos de oração: intercessão, a Bíblia vai dar oração em línguas, a Bíblia vai falar sobre oração por pessoas, por doentes, a Bíblia vai falar a oração de arrependimento, a Bíblia vai falar da oração de implantar o reino, a oração de expulsar demônios, a oração de relacionamento. Se nós analisarmos lá em Mateus 6, o principal da oração, o modelo da oração dada por Jesus, é uma oração completa que vai falar de relacionamento, porque primeiro é Pai Nosso, é algo próximo, vai falar de provisão, vai falar de descansar a alma, vai falar de perdão, de arrependimento, vai falar de venha o teu reino, de implantar o reino, vai falar de coisas profundas. Então nessa oração do Pai Nosso nós aprendemos que não é só o fato de você falar o que você está precisando, mas é o fato também de estabelecer princípios. E é isso que eu e você, nós que somos cristãos, que temos prática de oração, precisamos entender que a minha oração não é só uma petição, a minha oração não é só falar o que eu estou precisando, mas eu preciso entender que por trás da minha oração existe obediência, existe relacionamento, existe princípio, existe cumprimento de desejos de Deus para a minha vida, para a vida das pessoas através da minha vida. Então a oração não é só uma conversa, mas é algo poderoso no mundo espiritual para realizar o querer, tanto querer como o efetuar de Deus. Amém? Você está aí comigo? Então repita comigo assim: a oração não é só pedir, a oração é um princípio profundo, escondido nas riquezas de Deus. Querido, a oração é algo das profundezas de Deus. A oração não é uma religiãozinha, não. A religião ensina que a oração é uma prática que muitas vezes não dá certo. A religião vai ensinar que a oração é muitas vezes uma repetição, mas que não transforma. E eu quero dizer que a palavra de Deus vai nos orientar que a oração é uma riqueza das profundezas de Deus. Amém? Então, a oração é muito mais do que expressar um pedido. Você que está precisando sair do sufoco, você que está passando por lutas, você que está numa dificuldade, talvez você está falando assim: pastor, para mim só um milagre. Eu quero te dizer que só Deus pode fazer milagre, e nós já lemos aqui que Ele pode ouvir as nossas orações. Mas eu quero te dizer, querido, uma coisa importantíssima, é que Deus não é obrigado a operar nada na sua vida. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que Deus não vai operar na sua vida porque você merece, porque na verdade você e eu não merecemos. Então Deus não vai operar porque Ele é obrigado. Primeiro ponto que eu quero deixar claro com você é que Deus não é obrigado a nos abençoar. O segundo ponto é que quando Deus nos abençoa e opera algo, quando Deus concede algo que nós estamos precisando, não é porque nós estamos merecendo. Deus não vai te dar nada porque você está merecendo, porque na verdade eu e você não merecemos nada. A Bíblia diz que nós estávamos a caminho do inferno, mas a poderosa graça de Deus, a graça de Deus, que é um favor imerecido, operou na nossa vida, nos alcançou a ponto de que Deus faz algo por mim, porque Ele me ama, mas não porque eu mereço. Então não entre em oração se achando a última bolacha do pacote. Não entre em oração achando que Deus é obrigado a fazer algo na sua vida ou que você merece fazer algo, ou que você está se comportando sendo um bom filho ou uma boa filha, então Deus tem que realizar na sua vida. Não, querido, Deus não vai trabalhar dessa forma. Eu quero te convidar a ler Mateus 7, verso 11, diz assim a palavra: se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. As coisas boas que Deus dá para os seus filhos não é porque os seus filhos são bons. Jesus disse isso: vocês são maus. As coisas boas que Deus vai realizar na sua vida não é porque você é bom, é porque Ele é bom, é porque Deus é bom. As bênçãos que vêm sobre a nossa vida não é porque nós merecemos, mas é porque Deus é bom e compartilha do seu poder de forma gloriosa com seus filhos. Então, eu preciso entender, querido, você precisa entender que nós vamos orar, vamos ter um relacionamento com Deus, mas nós temos que crer e não exigir. Nós temos que desejar, podemos pedir o que quisermos para Deus, mas Ele não é obrigado a nos dar. Mas eu quero te dizer, conforme a palavra, que aquele que crê na oração, aquele que pede com fé, aquele que tem um coração sincero, essa pessoa costuma receber da parte de Deus. Por quê? Porque Deus é bom e Ele é um Deus especialista em dar presentes. A Bíblia diz que Ele é galardoador, que significa galardão, presentes, recompensa. Tudo isso que eu estou te falando é a Bíblia que diz, não sou eu que estou te prometendo. Amém? Então Deus é um Deus poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que eu penso ou que eu estou pedindo, muito mais além. E a Bíblia diz que é segundo um poder que opera em nós mesmos. Que poder que opera nos filhos de Deus? O poder de Deus que opera nos filhos de Deus é o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo que mora em você, que habita em você, Deus pode operar grandes coisas, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Isso tudo são princípios que eu estou te compartilhando da palavra de Deus. O que é um princípio? Princípio é que nem uma receita de bolo. Eu vou dar uma receita de bolo para você e eu digo, olha, primeiro passo, você bate a massa, você coloca os ovos e você coloca uma colher de sopa de fermento. É um princípio. O princípio para esse bolo dar certo é que você não pode mudar os princípios, então tem que ser na ordem. Se você muda a ordem de uma receita, às vezes pode dar certo, mas muitas vezes pode dar errado. Então, as coisas de Deus são realizadas por princípios. Deus dá uma receita para você. E Deus ele dá uma ordem. Então a oração é uma ordem dentro do princípio de Deus. A oração não é porque Deus não te ouviu e você vai orar para Ele ficar sabendo o que você está precisando. Não. Deus já sabe o que você está precisando. A oração é apenas uma obediência ao princípio estabelecido por Deus e por Jesus na terra, que nós como igreja deveríamos orar. Jesus diz que aquele que estiver nele, o que nós pedirmos será concedido. Então é uma palavra de Deus liberada sobre a igreja, é uma palavra de Deus liberada sobre mim e sobre você. Como que eu faço para entrar debaixo desse princípio? Eu preciso orar com entendimento. Eu preciso entrar em oração sabendo que eu não vou conseguir nada porque eu sou uma boa pessoa, sabendo que eu não vou conseguir nada porque eu tenho sido um bom cidadão, não, mas eu vou conseguir por princípio, por obediência e porque o dono da riqueza é poderoso para liberar bênçãos sobre a minha vida. Então, muitas pessoas oram da forma errada. Muitas pessoas estão achando que Deus é obrigado a nos abençoar. Não. Algumas pessoas oram pela palavra e dizem, conforme a tua palavra, Deus opera, eu determino. De fato, querido, Deus não volta atrás da sua palavra. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Quando Deus libera uma palavra sobre nós, essa palavra não pode voltar sozinha. Mas a Bíblia diz que ela é poderosa e eficaz para cumprir aquilo pela qual ela foi determinada por Deus, liberada por Deus. Então toda vez que Deus liberar um princípio, toda vez que você encontrar um princípio na palavra de Deus, Deus não pode mudar, Deus não volta atrás.
Mas não é porque você está lendo ou orando que Deus é obrigado a operar. Ele vai operar porque já é um princípio, é uma receita que Ele deu. E Ele vai operar com base na sua poderosa palavra. Um pouquinho mais aí para trás, eu queria ler versículo 7 e 8 de Mateus 7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Olha só, querido, você pode chegar diante de uma porta, cruzar os teus braços e ficar lá esperando alguém abrir essa porta. Mas você pode usar da sabedoria e bater nessa porta. O que esse princípio vai me ensinar a respeito da oração? Que eu posso orar sem entendimento, sem foco, orar só por orar, orar ali, estar ali, sem ter uma previsão de nada, sem ter um foco bíblico, sem ter um objetivo espiritual. É como eu ficar assim diante de uma porta fechada, esperando que essa porta se abra. Mas quando eu oro com entendimento, quando eu oro desejando a vontade de Deus, quando eu oro conhecendo o Pai que eu tenho, é semelhante encontrar uma porta fechada e bater nela até que alguém abra essa porta. Então Jesus libera uma palavra sobre a igreja aqui em Mateus 7, versos 7 e 8, ele diz: aquele que bate, a porta se abre. O que ele quer dizer com isso, querido? É que se você estiver diante da porta, aguardando a porta abrir, talvez você fique ali por horas ou talvez dias, mas se você tiver uma atitude correta, qual é a atitude correta perante a porta? Se tiver uma campainha, a atitude correta é tocar a campainha. Mas como naquela época de Jesus eu creio que não tinha campainha, então ele diz que aquele que bate, a porta se abre. Ou seja, querido, não adianta você ter uma oração sem atitude. Não adianta você ter uma oração religiosa que não vai mover você a operar debaixo dos princípios bíblicos. Não adianta saber oração, reza de cor salteado, se você não está disposto a ter uma atitude de perseverança. Percebe, querido, que a palavra de Deus ela é completa. Nós fazemos uso dela de partes. Nós pegamos da palavra de Deus aquilo que nos agrada, aquilo que nós achamos bonitinho, mas nós não analisamos por completo. Jesus dá a receita, mas Ele também dá os ingredientes. Jesus dá os ingredientes, mas Ele também dá a forma de preparo. Ele dá o tempo de cozimento, Ele dá o tempo de bater ali na batedeira. Ou seja, Jesus nunca dá um princípio pela metade, porque toda vez que você quebra um princípio, você não alcança aquilo que a palavra está dizendo que vai acontecer. Querido, toda vez que a gente quebra um princípio bíblico, não só corremos risco de virarmos religiosos, como também podemos ter algumas situações difíceis. Então Jesus ele dá uma palavra completa, ele fala sobre a oração, sobre a perseverança, e isso faz nos entender que além apenas de orar, eu preciso ter atitude. Eu preciso crer, eu preciso girar a maçaneta da porta muitas vezes. Você está aí comigo? E qual é o outro princípio da oração? Além de reconhecer que Deus não é obrigado a fazer algo que eu estou pedindo, e além de reconhecer que Deus não vai fazer porque eu sou bom, Deus vai fazer porque Ele é bom. Querido, nós humanos damos coisas às pessoas, muitas vezes por troca. Damos um presente porque gostamos da pessoa, porque aquela pessoa nos trata bem, porque aquelas pessoas são amorosas conosco, porque aquelas pessoas foram hospitaleiras, e nós damos recompensa. Querido, a forma de Deus trabalhar é um pouco diferente da nossa. Deus, Ele não vai fazer nada porque você tem sido bom. Deus vai fazer porque Ele é bom.
Agora, se você é bom, glória a Deus, porque você está sendo um fruto de Deus. Se você não é bom, você não tem como ser filho de Deus. Quando você é bom, quando você pratica as boas obras, você demonstra que você está sendo fruto celestial. Você nasceu de novo. Quando você pratica as boas obras, você demonstra que você tem sido filho e filha de Deus. Mas isso não vai te garantir coisas, operação de milagre. Isso não vai te garantir que Deus abra portas emperradas, que Deus mova processos ao seu favor, coisas que estão travadas. Isso não vai garantir que Deus abra a porta de emprego, que Deus traga cura para você, não. Quando Deus opera um milagre é porque Ele é bom, e não porque a pessoa que recebeu o milagre é bom ou boa. Porque se nós analisarmos na Bíblia, Jesus operou milagre na vida de muitas pessoas que nem voltaram para agradecê-lo e que nem continuaram seguindo Ele. Então Deus não opera porque você ama Ele, Deus não vai operar porque você está cantando louvores. Deus vai operar porque Ele é bom. Entenda esse princípio. E para que você precisa entender esse princípio? Pastor, por que eu tenho que saber que Deus não é obrigado a me abençoar? E que quando Ele me abençoa não é porque eu mereço, é porque Ele que é bom. Por que eu preciso saber essas duas coisas? Porque você não vai orar com uma intenção de troca. Porque você já vai chegar diante de Deus coração quebrantado, sabendo que você não é digno, que você não merece, que você nem é bom para aquilo, mas exercendo a sua fé, porque Ele não está limitado para operar, porque Ele não está limitado, mesmo você não sendo bom, Ele continua poderoso, Ele continua operando abundantemente, mesmo sem você merecer. Deus não muda a sementeira dele. A nossa sementeira muda. Você semeia na vida de uma pessoa, essa pessoa te maltrata, a sua sementeira murcha, a sua sementeira atrofia, você decide não semear mais. Eu não vou mais fazer nada por essa pessoa, ela não merece. Toda vez que você julga não semear mais na vida de uma pessoa porque ela não merece, o problema não é essa pessoa, o problema é a sua sementeira que começa a enrugar, seu saco de semente começa a definhar, não entra mais semente nem sai, você se torna infrutífero. Agora a semeadura de Deus é diferente. Mesmo você não merecendo, Deus vai lá e libera uma semente sobre a sua vida, porque a semeadura de Deus sempre funciona, independente do meu e do seu merecimento. Deixa eu te ensinar um princípio. Mesmo que uma pessoa que você tenha ajudado, ou você tenha abençoado, não mereça mais, continua semeando, porque você vai colher independente do merecimento dessas pessoas. E a sua sementeira precisa funcionar. Deus te chamou para ser uma sementeira fértil. Ajude as pessoas, abençoa, sirva as pessoas, mesmo que elas não mereçam. Jesus ele ensinou outro princípio, olha que poderoso acerca da oração. Ele diz: ore pelos que te perseguem. Por quê? Porque quando você orar por aquele que não merece, você vai colher um fruto espiritual muito mais poderoso do que quando você ora pelo aquele que você ama e aquele que merece. Querido, está vendo que os nossos princípios são inversos do de Deus? Você não tem que semear porque a pessoa merece. Você tem que semear porque a sua caixa de semente está cheia de semente de Deus. E quanto mais você liberar, mais Deus vai encher sua semente. Quanto mais você abençoar as pessoas, mais você vai ser abençoado. Ah, eu não vou ajudar com uma cesta básica aquele irmão, aquela irmã, porque ele não gosta de trabalhar. Pastor, eu não vou dar o quilo do amor, porque aquela família, eles são um bando de preguiçosos. Querido, você não tem que dar o quilo do amor porque eles merecem. Você tem que dar o quilo do amor, porque você tem recebido de Deus uma sementeira poderosa. E quanto mais você semear, mais você vai colher. Querido, a Bíblia diz que aquele que socorre o aflito
não passa por lutas nesse mesmo sentido. Deus socorre sempre. Se você é uma pessoa que está semeando na vida dos outros, Deus sempre vai te socorrer, queridos. Agora adianta orar, querido. Se você não conseguir orar por um inimigo seu, significa que a sua semeadura de oração está falhando, está com defeito de fabricação. Você está aí comigo? Então, querido, Deus não vai me abençoar porque eu mereço. Ele vai me abençoar porque Ele é abençoador. E você também não abençoa as pessoas. Não ajude ninguém porque elas merecem. Ajude porque você é ajudador. Você é próspero. As coisas dão certo na sua vida. Você tem alimentos. Você tem uma palavra de Deus para ajudar. Você tem oração. Independente da pessoa merecer. Libere o que Deus está te dando. Dons espirituais. Libere sobre a vida das pessoas. Deus tem te dado poder para orar. Deus tem te dado revelação na palavra. Compartilhe, dê. Quanto mais você dá, Deus vai te abençoar. Eu não estou falando de dinheiro, querido. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando de um alimento. Eu estou falando de uma palavra de esperança. Agora nós queremos orar, Senhor, dá, Senhor, dá, Senhor, dá. E não queremos pôr a nossa sementeira para funcionar. Quando Deus vai operar um milagre, Ele não inventa semente, Ele pega a semente que a pessoa tem e faz aquilo prosperar de uma forma poderosa. Milagre não tem explicação, querido. Quando o profeta vai na casa da viúva, ela fala, olha, só tem um pouquinho de farinha. O profeta fala, traz. E quando ele começa a multiplicar o azeite, ele fala assim, ó, pega todas as vasilhas, toma a vasilha emprestada. E ele começa a encher as vasilhas. E quando aquela mulher fala, olha, não tem mais para quem pedir vasilha, aí o milagre cessa. Olha que poderoso, querido. Começa a abrir sua visão. De repente você está tão chateado com pessoas da sua família. De repente você está tão triste com amigos que não te ajudaram quando você precisou. Você sempre ajudou, você sempre semeou. E quando você precisou, te deram as costas. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus provedor da sua vida chama Jeová Jireh, Jesus Cristo de Nazaré. Você não depende de pessoas, você depende de um Deus poderoso. Tem coisas que as pessoas até podem fazer por você, mas tem coisas que é só milagre. E quando é só milagre, só o Deus poderoso pode abrir as portas na sua vida, querido. Larga essa falta de perdão, larga essa intriguinha que você está vivendo. Você está esperando a bênção do lugar errado. A sua bênção vem do céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121 diz isso. Querido, para de esperar no homem. Se você está disposto a ir para a oração, a ter uma vida de oração, esse é um outro princípio que você precisa saber. É que se você ora, você tem intimidade com Deus, você crê na palavra, você não pode esperar nada mais, nada menos de que a provisão venha do céu. Para de esperar nas pessoas. Ainda que você tenha pessoas que te amam e possam te ajudar, espera no Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Deus está operando, Ele trabalha para os que nele confiam. Querido, Deus não, se você não estiver determinado a permanecer lutando, Deus não entra em nada que é bagunçado. Se você se determinou a orar por algo que você está lutando, seja firme até o final. Seja corajoso. Não é na primeira notícia ruim que você vai chorar. Não é na primeira porta na sua cara que você vai desistir. Não é no primeiro não que você toma que você vai parar de orar e falar, Deus não está comigo, Deus não vai me abençoar, não sei não, Deus não está me ouvindo. Não, querida, a Bíblia diz que antes de abrir sua boca, Ele já sabe o que você vai pedir. Mas tem a questão do tempo, tem a questão do bater na porta, tem a questão da perseverança, tem a questão do ensino. Deus, em algumas lutas nossas, traz um ensino poderoso. Então tem um tempo para você ficar ali, mas permanece orando, permanece lutando. Marcos 11, 24 diz assim, portanto eu digo,
Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Isso são palavras de Jesus. Querida, a oração não serve só para pedir, mas serve para que você alcance um nível de entendimento. Uma pessoa que ora, e que ora muito, nós não conhecemos só porque ela diz: olha, essa semana eu orei 1 hora por semana. Pastor, eu estou orando 5 horas por dia. Querido, não é assim que se conhece uma pessoa de oração. Uma pessoa de oração, muitas vezes ela nem fala que ora, mas uma pessoa de oração, ela tem revelação do céu, porque ela não está interessada só em pedir, mas ela está interessada em receber coisas espirituais. Irmão, se você só quer coisa material, se você só está interessado num emprego, num carro, numa casa, querido, isso é a coisa mais fácil que tem. Eu quero te dizer que tem coisas, riquezas espirituais, que Deus quer entregar para os seus escolhidos, mas os seus escolhidos que estão dispostos a entrar numa vida de oração profunda, não de pedir, mas de se relacionar, não de falar, mas de estabelecer propósitos, não de ter uma prática religiosa, mas de estabelecer o reino de Deus sobre essa terra. Não foi assim que Jesus ensinou em Mateus 6? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aleluia. Querido, Deus está estabelecendo um nível mais poderoso através dessa palavra sobre a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Não ache que oração é só para pedir, que oração é só para livrar do sufoco, que oração é só para corrigir. Não, oração é para construir, oração é para planejar, oração é para conquistar, oração é para se tornar também. Quem você precisa se tornar daqui para frente? Ou você está em Cristo e não muda nada na sua vida, ou você crê num Deus tão poderoso e a sua vida não tem nada de novidade, é sempre a mesma ruína, é sempre as mesmas coisas, a mesma destruição, nada de bom. Que Deus é esse? Ou melhor perguntando, que oração é essa? Que fé é essa? Porque o Deus é poderoso, mas os princípios estão quebrados. Você está aí comigo? Abra comigo Tiago 4:8. Diz assim a palavra: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Olha só, o que é duplo ânimo? A gente tem a história lá, eu sou que nem Tomé, não é isso? Muita gente fala, eu só acredito vendo. O que a Bíblia fala de Tomé? A Bíblia chama Tomé, diz que ele tinha um apelido, ele era chamado de Dídimo. Dídimo significa nascido do mesmo ventre, ou seja, irmão gêmeo. Mas a Bíblia não relata que Tomé tinha um irmão gêmeo, mas ele era chamado de gêmeo. Olha o gêmeo. Sabe o que eu quero traduzir para os dias de hoje? É você ver uma pessoa e falar assim: olha lá, ó, aquele de duas caras, aquele de duplo ânimo. Tomé foi reconhecido e conhecido como alguém que só acreditava se olhasse, ou seja, alguém com uma fé natural. Mas a Bíblia diz que o que agrada a Deus é uma fé sobrenatural, uma fé daquilo que eu não estou vendo, mas eu creio. E Tomé era assim. E o que tem de crente Tomé, de religioso Tomé? Eu só acredito vendo, serve a um Deus, mas não crê no que Ele pode fazer. Tomé era alguém de duplo ânimo. E outro princípio que eu quero dizer para você, querido, sabe uma coisa que vem contra a nossa oração? Pecado. O pecado vai gerar em nós medo e orgulho. E o inimigo usa isso, sabe por quê? Porque ele sabe que é muito fácil ativar o orgulho em nós através do pecado. Medo porque você pecou, você não tem mais segurança. Orgulho porque você não quer pedir perdão para Deus, você não quer se humilhar de novo, porque muitas vezes tem gente que faz isso toda hora, todo dia. Mas eu quero te falar um princípio, querido. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Se toda vez que você pecar, o Espírito Santo sair de você, a missão dele seria falha. Porque se ele veio te convencer do pecado, quando ele vem em você para te convencer do pecado, é porque você está em pecado. Tem gente que acha que o Espírito Santo, quando você peca, ele sai de você. Não. O Espírito Santo, ele vai ficar em você e vai te convencer do pecado. Pastor, mas se eu sou casa de Deus, eu não tenho que ser santo, eu não tenho que evitar o pecado? Sim, a Bíblia diz que Deus é ciumento e quando você peca, você se torna para Deus um adúltero. Você desagrada a Deus. Mas a Bíblia não diz que o Espírito Santo vai sair de você ou vai parar de te mostrar que você está no erro. Talvez chegue um momento que você não entenda mais, porque os seus ouvidos espirituais já estão cauterizados por desejar ou por decidir permanecer no pecado. Mas o Senhor sempre vai te alertar do pecado. Pastor, então se eu estiver em pecado eu posso orar? Claro. Desde que seja uma oração sincera. Mesmo que você esteja no pecado, ore. Mesmo que você esteja sem vontade, ore. Mesmo que você não saiba o que orar, ore. Por quê? A Bíblia está falando, chegai-vos a Deus, busque a Deus de alguma forma. Ainda que você não é digno. Pastor, eu não vou orar porque eu não estou me achando digno. Olha só, outro princípio, querido. Deixa eu falar para você, eu também não sou digno. E não há nada que você faça, por mais que você seja santo, você não vai ser achado digno de falar com o Deus Todo-Poderoso. Não tem ninguém digno de falar com Deus Todo-Poderoso. Moisés era íntimo com Deus, mas ele chega para falar com Deus e Deus fala assim, tira essa sandália porque esse lugar é santo. E Deus fala, você vai me ver pelas costas, eu vou passar, quando eu passar você olha, era uma claridão, uma luz. Querido, não há homem nem mulher na face da terra que seja digno. Eu não tenho um grande testemunho de vida, eu não sou aquela pessoa que era do mundo e fez coisas terríveis e matou, roubou e se converteu e que traiu a esposa. Graças a Deus não. Sempre fui um garoto tranquilo, casei na igreja, conheci minha esposa na igreja. Somos pastores, somos uma bênção, mas eu quero dizer para você, eu continuo não sendo digno. O sangue de Jesus me transformou, me libertou, mas eu continuo não sendo digno. Porque eu sou matéria, eu sou humano. Agora, a Bíblia diz que nós temos que buscar a santidade. Santo e santa, eu e você devemos ser. Buscar melhorar. Santo e santo não significa perfeito. Santo e santa significa separado para uma boa obra. Nós devemos nos separar a cada dia mais para Deus. Mas eu e você nunca vamos ser dignos de entrar na presença de Deus e falar, Deus, eu estou aqui porque eu sou digno. A Bíblia diz que não há um digno. Glória a Deus por isso, querido, porque se nós temos acesso a esse trono da graça, nós temos acesso apenas por um único caminho, um único e vivo caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré, que veio em carne para desfazer as obras do diabo, morreu na cruz no meu lugar, pagou por mim e por você, desceu às profundezas do inferno, tomou a chave da morte do inferno e está agora sentado à destra do Deus Pai e voltará para buscar a sua igreja. Ele é filho do Deus vivo. A esse Jesus, digno de toda honra, de toda glória, é por ele que eu e você podemos entrar na presença de Deus para falar com Deus Pai. O único caminho, a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o único intercessor, diz a palavra que ele está agora, nesse momento, assentado nas regiões celestiais, à direita do Deus Pai, intercedendo por mim e por você. É por ele que nós podemos entrar, é por ele que nós temos acesso a esse trono da graça. Jesus Cristo,
o Senhor. Então, querido, quando você for orar, mesmo que você esteja no erro, mesmo que você não se sinta digno, lembre-se que você nunca será digno, mas que você pode orar por meio de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, você pode orar. Então eu oro por princípio, eu oro por obediência, eu oro para estabelecer o reino. Eu não oro só para pedir, eu não oro só para conquistar, eu oro também para ligação e desligação. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. Querido, a oração é muito profunda e eu posso conhecer mais sobre isso e orar de forma mais eficaz, de forma mais sincera e verdadeira. Então, querido, o inimigo sabe do pecado, sabe do orgulho, sabe que nós vamos usar a desculpa do tempo, da falta de tempo. Querido, põe na sua agenda, põe no despertador do seu celular a oração. Senão você nunca vai orar. Senão você nunca vai dar tempo, porque toda vez, todos os dias, vai surgir algo interessante. Se você não colocar um espaço na sua agenda, se você não entender que a oração é um princípio, você nunca vai ser vencedor ou vitorioso sobre a oração. Querido, nós não podemos nos relacionar com Deus de qualquer forma. Tudo que é de qualquer forma sem honra pode gerar coisas com desonra. Tudo que é feito com honra gerará coisas com honra. Você quer ser honrado por Deus? Tenha fé e Deus vai honrar a sua fé. Deus honra a fé dos seus servos. Mas uma fé não interesseira, não interessada, mas uma fé com princípio, com entendimento, com obediência, com amor. Uma fé disposta a ser usada por Deus. Querido, use a bênção que Deus está te dando não para se achar abençoado, mas para glorificar aquele que tem te abençoado, que é o Senhor Jesus. Abra comigo em Jó, capítulo 10. E eu quero fazer outra pergunta para você. O que Deus pode fazer por você? O que Deus tem poder para fazer? Jó capítulo 10, verso 12. Jó, ele estava passando por um momento terrível. Todos conhecem a história de Jó. E olha aqui o que a palavra declara em Jó 10, 12. Deste-me a vida e foste bondoso para comigo. E na tua providência cuidaste do meu espírito. Querido, Deus é um Deus de providência. Declare para a sua falta de fé hoje: Deus é um Deus que providencia. Deus é um Deus que supre. Deus é um Deus que aparece do nada com a solução. Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus de providência. Você serve a um Deus de providência, querido. Eu não tenho nenhum milagre hoje para te testemunhar. Eu não tenho nenhuma história poderosa para te contar, mas eu quero declarar sobre a sua vida, para que você creia: Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de providência, não importa o que você esteja passando. Ele não vai operar porque você merece, nem porque você é bom. Ele vai operar porque Ele é bom e Ele é um Deus que é experiente, é especialista em providência. Timóteo, eu quero ler a primeira carta de Timóteo. Se vocês puderem ir anotando esses versículos aí. 1 Timóteo 6,17 diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O que eu encontro nesse versículo, querido? Capítulo 6, verso 17. É que Deus é poderoso para fazer na vida daqueles que colocam a sua certeza nele. Pare de confiar naquilo que você está vendo.
De repente você vai orar, Deus te convida, coloca no seu espírito um desejo de orar. E você lembra de uma coisa que você está precisando resolver, de um problema na sua vida, de uma porta. Mas aí você começa a colocar a certeza, a fé naquilo que você sabe. O que você sabe? Você sabe que é difícil, você sabe que é impossível, você sabe que para você as coisas são difíceis, que você não tem ninguém para te ajudar, você sabe que você é sempre o último na sua família, você sabe que a sua região é a mais difícil, você sabe que o seu grau de instrução é o mais difícil de você conquistar um emprego, você sabe que com a sua renda você nunca vai conseguir aquilo que você espera. Você começa a ter certeza das evidências físicas. E Deus está dando uma ordem aqui nessa palavra, que até os que são ricos não podem colocar a certeza na incerteza da sua riqueza. Porque se eu confio naquilo que eu vivo, naquilo que eu tenho, eu não posso confiar naquilo que eu não estou vendo. Logo, se eu ando por vista, se eu acredito naquilo que está dando certo fisicamente, se eu acredito que eu vou ser feliz porque eu ganho bem, se eu acredito que eu vou ser feliz porque eu tenho uma casa própria, eu não consigo ter uma fé espiritual. Então tire a sua fé nas coisas físicas que são incertas e coloca a sua fé, a certeza da sua vida nas coisas que você não está vendo, mas que são certas mediante a um princípio de prática da palavra. Querido, não é a igreja que está propondo isso. Nós não vamos fazer um carnê para você, nós não vamos vender um terreno no céu para você que nem muitos vendem. Não, eu estou falando para você apenas deixar de confiar nas coisas que você vê. E eu não estou propondo você crer numa coisa que você não conhece, que você não vê, mas não conhece. Eu estou propondo você crer em algo que você não vê, mas que você conhece. Como? Você conhece pela palavra, pelo Espírito que habita em você. Você não está vendo fisicamente, mas você já teve a revelação pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nem chegou ao coração do homem, nem subiu ao entendimento do homem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, mas pelo Espírito que já nos revelou, nós conhecemos, nós sabemos. Talvez você ainda não esteja visualizando em detalhes, mas você pode crer hoje, comece a ter esperança que o que Deus está preparando para a sua vida é algo poderoso, é algo maravilhoso. Declara para a sua alma: ó alma, por que está abatida? Descanse em Deus, espera em Deus, e Ele operará, Ele vai operar, Ele operará uma obra na sua vida. Ele trará paz na sua alma, Ele trará paz no seu entendimento, Ele colocará a paz dEle sobre a sua família. Queridos, creia e tenha esperança. Eu quero ler Salmo 78, do verso 19 ao 22, Salmo 7 e 8, verso 19 ao 22, diz assim a palavra: duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Querido, Deus operou algo na vida do povo. Deus fez eles se entupirem de carne, de codornices. Até a Bíblia diz que até sair pelos ouvidos. Só que foi uma operação de ira, porque eles não creram. Se Deus na sua ira supriu de forma violenta o seu povo murmurão, será que na sua graça não suprirá você e eu, que vamos aprender e estamos aprendendo sermos gratos e confiantes no poder dele?
Pergunta para você mesmo, para sua alma: alma, será que Deus não fará grandes coisas se eu esperar nele? Será que Deus não vai operar grandes coisas na minha vida se eu confiar plenamente nele, conforme diz a tua palavra? E eu quero dizer, querido, que se você estiver determinado a crer, a orar com entendimento: pastor, por que eu preciso orar? Querido, você não precisa orar para Deus te ouvir, nem para convencer Deus a fazer algo. Mas a oração é relacionamento, é princípio, é estabelecer, é planejar, é dissipar, é destruir e é construir, é alcançar. Você está aí comigo? Que você possa ter uma revelação profunda do que é oração. Segunda carta aos Coríntios 9:8 diz assim: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vos transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e ao pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Querido, se relacione com Deus sabendo, revisando nossa ministração, sabendo que Ele não vai fazer porque você merece. Ele não vai fazer porque você precisa. Ele não vai fazer porque você está orando. Não ore porque você é digno. Não ore porque você é santo. Mas ore para se aproximar de Deus, para Ele corrigir sua vida e te tornar santo. Ore para cumprir obediência, para cumprir princípios. Ore para trazer à existência na terra a vontade de Deus. E ore também pela previsão, pela provisão, porque Ele é poderoso para prover na sua vida. Conforme Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você precisa, muito mais do que você pede e muito mais do que você crê. Você não merece, você não é digno, mas Ele vai fazer porque Ele é provedor, porque Ele é bom. Amém? E agora eu te convido a orar com fé, não com fé na petição, mas com fé que Ele é provedor, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é maravilhoso, que Ele é misericordioso, que Ele é um Deus tremendo. Vamos orar. Vamos falar com Deus, destrava tudo aquilo que gera incredulidade na sua vida, tudo aquilo que causa barreiras em você e comece a crer, não dê ouvidos ao inimigo. De repente você errou essa semana, de repente você pecou essa semana, o inimigo está falando no seu ouvido, você vai orar, você não vai alcançar, não dê ouvidos. O Espírito Santo está no seu coração e Ele vai te convencer do pecado. Não ouça que você é pecador pela boca do diabo. Ouça que você é pecador pela boca do Espírito Santo. Porque quando Ele falar, Ele vai transformar seu coração. E à medida que você se arrepende, você vai sendo gerado de glória em glória, em filho de Deus, em filha de Deus, e vai operando sobre você a justiça, vai operando sobre você o novo homem, o novo ser humano, a nova mulher, a nova criatura. Então ouça a voz de Deus que transforma, não ouça a voz do inimigo que piora as coisas, que tira a fé, que gera incredulidade. Entre na presença de Deus não porque você é digno, mas porque Jesus, o digno, fez um caminho para você.
Amém? Então nós vamos orar e vamos orar em nome de Jesus, porque nós não somos dignos, mas por causa do nome de Jesus nós vamos poder entrar nesse caminho e vamos acessar a graça e vamos falar direto com o Deus Pai, aquele que pode todas as coisas na minha e na sua vida. Amém? Você crê? Então vamos orar. Apresente aí a sua causa, apresente aí a sua angústia, a tua tristeza, apresente aí aquilo que é a sua necessidade. Pastor, o senhor garante a vitória? Eu não garanto. Eu garanto que se você for sincero, Deus vai te ouvir. E por conhecer Deus segundo as Escrituras, eu sei que Ele é um Deus galardoador. Então eu creio que Ele vai liberar uma bênção sobre a sua vida, mas Ele não é obrigado, mas eu creio que Ele vai fazer algo poderoso sobre a sua vida. Amém? Eu creio que logo você dará um testemunho para a glória dEle, do nome de Jesus. Amém? Então abra seu coração nessa hora, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Pai e vamos abrir nosso coração. Não precisa repetir as minhas palavras, fala com as suas palavras, mas se você concordar com aquilo que eu estou orando, a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então se você concordar, você vai falar amém, em nome de Jesus. Combinados? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos apresentamos diante da Tua presença. Reconhecemos, ó Deus, que não somos dignos. Reconhecemos, ó Deus, que não merecemos o Teu favor. Reconhecemos, ó Deus, que temos muitas falhas, mas reconhecemos a Tua palavra e reconhecemos o Teu Filho Jesus como mediador do Senhor com os homens. Reconhecemos que o sangue dele naquela cruz nos tornou alvos como a neve, nos tornou filhos. E por isso, Senhor, mediante a fé na cruz, mediante a fé no Teu Filho Jesus, nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E é com essa fé e com essa autoridade, não é com merecimento, mas é com a autoridade que o Senhor nos deu, nós entramos diante do Teu trono, e a Tua palavra diz com confiança. Entramos com fé, com confiança, com certeza, não nas coisas corruptíveis, não nas coisas naturais, mas nas coisas espirituais e no Teu poder. Entramos diante de Ti, Senhor, para apresentar a Ti a nossa causa. Senhor, eu quero apresentar a causa de cada irmão, de cada irmã que está junto nesse culto, que está recebendo essa palavra da Tua parte. Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus poderoso. Opera, Senhor, na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Senhor, traz a cura na vida desse irmão, traz a cura na vida dessa irmã, nesse familiar, nesse ente querido, Senhor, que está no hospital, que está passando por essa enfermidade. Pai, nós cremos no Teu milagre, nós cremos no Teu poder. Pai, a Tua palavra foi liberada por essa conexão, e até onde ela alcançar, aonde chegar a Tua palavra, Senhor, é chegado também o Teu poder, e ligado com a fé, operará o Senhor o mundo espiritual a nosso favor. Senhor, em nome de Jesus, eu opero, Senhor, através da fé, declarando a Tua palavra sobre cada vida, sobre cada ouvido, sobre cada fé. Venha o Teu reino. Senhor, seja desfeito toda a obra do inimigo na vida dessas pessoas. Seja desfeito, Senhor, toda a obra de incredulidade. Senhor, todas as pessoas que não conseguem crer por operação do inimigo, por hostes espirituais, que seja aniquilada, Senhor, todo espírito de incredulidade seja repreendido agora, que chegue a fé, que chegue um tempo novo de oração, oração com entendimento, oração com intimidade, oração com fervor, oração com verdade, oração com coração, oração com amor, oração com entrega, não mais uma oração
oração religiosa, mentirosa, de prática, apenas para falar que ora, mas uma oração verdadeira, fervorosa, genuína, a oração que chega até o teu trono, a oração que o Senhor ouve, a oração que o Senhor responde, a oração que o Senhor guarda, conforme o livro de Apocalipse, em taças espirituais reservadas, orações que o Senhor aprecia, orações que o Senhor está reservando para um propósito poderoso. Senhor, que haja paz sobre a vida de cada família representada nesse culto. Pai, que haja porta de emprego aos necessitados, porque nós não estamos debaixo de uma crise, nós estamos debaixo de uma gestão celestial que não entra em crise. Senhor, o nosso provedor é Cristo. Declaramos que o nosso provedor é o Senhor Jesus. Nós declaramos que nós não andamos por vista, não andamos pelo que vemos sobre essa terra, nem pelas notícias. Nós andamos pela Tua palavra que nos garante a vitória. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada coração, abençoa cada irmão, abençoa, Senhor, cada pessoa que ainda vai receber esse link, que ainda vai ver essa palavra depois, em outros dias, porque a Tua palavra está registrada e é ela que nos garante a vitória. Aleluia. Queridos irmãos, irmãs, estou vendo alguns irmãos preciosos, quero mandar um abraço especial para os irmãos da Vila Rubi, para os irmãos do Parque América que estão nos assistindo, para os irmãos da Igreja Católica que estão nos assistindo, sejam bem-vindos. Também quero mandar um abraço especial para a pastora Graça, pastor Geraldo de Divinópolis, ela está nos assistindo. Para todos os pastores, amigos de Divinópolis, todos os irmãos, essa família preciosa que nós temos, né? Eu falo que eu tenho uma família em Divinópolis, muitos irmãos preciosos. Também para os nossos filhos ministeriais da Vinde Adoremos, nossos irmãos, nossos amigos que sempre nos fortalecem. Queridos, um grande beijo e abraço no coração de vocês. Que Deus renove a fé de vocês e que vocês tenham um restinho de semana com um vaso espiritual de oração, com entendimento, com princípio, com propósito. Eu creio que hoje ainda Deus vai colocar propósitos no seu coração de oração e Deus vai restaurar sonhos que estavam enterrados, que você enterrou com terras da impossibilidade. Mas hoje a impossibilidade caiu por terra e você está desenterrando sonhos. E eu te convido a perseverar por essa luta, por essa batalha, por esses sonhos. Eu te aconselho a não desistir, mas orar com entendimento, com fé e com perseverança. Deus fará grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus, eu vou ficando por aqui. Domingo nós temos mais culto online. Como nós já falamos, no segundo domingo de julho, a Santa Ceia, nós retornaremos com os cultos presenciais. Lá no nosso YouTube tem algumas dicas, no nosso Facebook também, para você que deseja voltar, se enquadrar nas nossas recomendações que são necessárias, mas em todo tempo crendo no Senhor. Fica na paz, fica na bênção, abraça bem forte algum familiar que está com você, declara sobre a vida dele a bênção do Senhor. Se esse familiar acabou de chegar e ainda não tomou banho, você abraça só depois. Amém? Vamos evitar aglomeração, mas profetiza um tempo novo. O tempo novo não vem só porque você quer. O tempo novo vem porque você crê e profetiza e gera no mundo espiritual e traz a existência no mundo natural. Deus abençoe, amados. Glória a Deus. Abraços.